Paz de Deus, irmã. Amém, irmã. Como é que é o nome da irmã? Líbera, Irmã mora onde? Gravataí. Ah, então. Qual é a obra que a irmã sente de contar? Irmã, assim, ó, o meu esposo, eu tenho um filho, agora tá moço, né, casado, mas eu tinha um filho, tudo torto, não falava, não desenvolvia, tinha ataque epilético, desenganado da medicina. Aí eu fazia tudo que era coisa, né, tudo me ensinava, lá eu ia com meu filho, em Sim. muitas igrejas, enfim. Aí um dia, meu esposo era fotógrafo, ele é profissional, né, irmão, Sim. fotógrafo profissional, e trabalhava por conta. Então, ele batia no verão, ele ia para a praia bater, porque lá bate muita fotografia. Sim. E trabalhava, naquela época, era com monóculo. Uhum. Aí, então, daí ele alugou uma casinha lá na praia, ia ele e mais um amigo dele chamado Severiano. Sim. E a irmã Catarina, que era a esposa dele, e tinha 2 criancinhas. Então, a irmã Catarina ficava lá na casinha com as criancinhas, e ele e o irmão Severiano saía para trabalhar na praia. E um dia, irmão, então essa outra parte eu vou te contar atrás, depois eu vou para o restante. Ele era pequeno, então o médico que tratava dele, que ele era epilético, falou para mim assim, essa doença não tem cura, ele vai crescer e vai ficar cada vez pior. Se ele crescer, senão até os 16 anos ele não vive. Mas eu vou lhe dizer uma coisa que é muito bom para ajudar a desenvolver os ossos. Aí eu perguntei, o que é, doutor? A senhora gosta de praia? Eu falei, gosto. Então a senhora leva na praia de mar e faz um buraco na areia, Sim. e bota ele naquele buraco até o pescocinho. Sim. Cobre ele com areia. Que o iodo da praia, ele vai endireitando. Sim. Mas não era isso aí, não aconteceu nada E disso como aí. é que era o corpo dele, que a irmã contou? Como é que ele Ele era ficava? todo tortinho, as pernas encolhidas, as mãos, o bracinho todo encolhido, as mãozinhas tudo torta. Ele não segurava a cabeça, ele não falava, não comia, tinha que dar tudo lidificadinho, com muito sacrifício, muita dificuldade. Então, era Ele muito... já nasceu assim, Depois dos 3 meses. depois dos 3 E meses começou que ele ficou. a dar essas convulsões, né? Ah, sim. Aí acontece que ele estava lá enterrado na areia e chegou um mendigo. Chegou um mendigo com um tipo de um bastãozinho assim e olhou para o meu filho e eu olhei para aquele senhor assim, mas que quieta, né? Aí ele falou assim, a senhora é mãe desse menino? Eu falei, sou mãe dele. E o que ele tem? Aí eu falei para esse mendigo. Aí ele olhou bem para mim assim e falou assim, mas a senhora está procurando muitos meios, né? Eu falei, tô sim, eu falei. Pois é, a senhora agora está no Espiritismo, estava na Allan Kardec. Falei, a senhora já procurou outras igrejas? Muitas igrejas. Pois é, mas a senhora não procurou a igreja certa, que é o Senhor Jesus. Que lindo. Aí eu fiquei olhando para ele, fiquei quieta, fiquei olhando. Aí ele falou assim para mim, pode tirar esse filho dali, que isso não adianta de nada. Não adianta enterrar mais na areia, não bota mais que não adianta. Deus vai lhe mostrar uma igreja Amém. que vai libertar esse menino, ele vai ficar curado. Amém. Mas como eu olhei para aquele moço, aquele senhor javelinho assim com a barba, era um anjo de Deus. Era um anjo de Aí Deus. eu falei, tá bom então, mas a senhora vai procurar. Deus vai lhe mostrar uma igreja que vai curar seu filho. E Deus vai fazer uma obra muito linda na sua família. Amém. Eu olhei para ele e fiquei quieta, né? Aí ele pegou e foi embora. Ele foi embora, tá? Sim. Daí o meu esposo chegou de noite e eu falei para ele. Daí o meu esposo falou, imagina. Eu falei, não, imagina não. Eu creio que foi Deus mandou esse mendigo lá, porque... Mandou um mendigo em forma de anjo. Sim, porque na praia não se vê mendigo, Não tem, né? Aí tá, daí trabalhamos a semana lá batendo fotografia e viemos embora. Viemos embora para casa. Aí eu continuei na Allan Kardec com meu filho, né? Ele, daquele jeito, tinha jeito. Aí na Allan Kardec lá eu ensinava a comprar miopatia, enfim. Aí um dia eu vinha vindo para casa, e aí no ônibus, com meu filho, minha menina também tinha problema de bronquite, ela era muito agitadinha também. Mas o meu menino era terrível de agitado. Sim. Aí dentro do ônibus apareceu uma moça assim, e me cumprimentou, bem magrinha, irmã. Sim. Aí falou assim, a senhora veio da Allan Kardec? Aí eu olhei para uma coisa estranha, sabe, que aparecia. Aí eu olhei, sim, pois é. Falei, só foi por causa do seu menino? Eu falei, fui por causa do meu menino. Mas não vai adiantar. Olha. A senhora pode parar de ir lá que não vai adiantar. Falava com a senhora em todo Eu falei assim, mas por que não vai lugar. adiantar? Não, lá não vai adiantar para o seu filho. A senhora vai no lugar que vai adiantar. Mas não falou no quê, né? Falei, então tá bom, né? Desci, tá. Aí chegou na parada do ônibus, desci tudo. Aí não sei se ela seguiu, não sei, também não me lembro. Tá.
Aí passou mais os dias, olha o milagre que Deus faz. Passou mais os dias, aí, acredita, até minha irmã, que se recolheu depois, estava lá em casa. Sim. Lá via de São Paulo, a minha irmã. E estava sentadinha assim, estava muito enferma, tinha leucemia no sangue, né? Aí estava assim, daqui a pouco bateu pau. Aí eu cheguei a atender, sabe? Aí eu falei, a senhora me dá licença? Eu falei, toda sua, falei. Ó, eu vim só dar um recado para a senhora. Sim. Irmã, era anjo. Tudo anjo, irmã. Que lindo. Aí eu falei, pode falar. Tá, mas a senhora me dá um pouquinho d'água? Eu falei, dou. Ela queria entrar, né, irmã? Sim. Mandei entrar, tudo, né? Sentou assim. Aí ela começou a falar a vida do meu filho, tudo, irmã. Esse menino assim, já está tendo Allan Kardec agora, né? Eu falei, na verdade, mas acho que não vou mais. Eu falei para ela, não, pode parar. Lá não vai adiantar para o seu filho. Eu vim lhe avisar o seguinte, que a senhora vai numa igreja, que o seu filho vai ficar curado. Amém. A senhora já correu em muitos lugares, tudo, né? Eu falei, não, mas a senhora vai numa igreja. Eu falei, mas que igreja? Eu já fui na assembleia, tudo. Não, mas a senhora vai ver uma igreja, bem assim, tá? Eu tenho que ir porque eu tô com pressa de chinelinho. Fui. Sim. Tá. Aí, irmã, escuta mais, o último milagre eu vou contar agora, porque tem muita coisa para parar, tá? Sim. Aí, irmã, acontece que daí mudamos para Canoas, por causa desse colégio que eu te contei, tudo, sim, né? Mas estava cada vez pior, né? Aí acontece que, daí botei uma fotozinha lá, minha esposa trabalhava, eu fiquei nessa foto, ficava a trabalhar, aprendi, né? Tá. E aí o meu filho saiu com aquela pulseirinha, que não falava nem nada, os brigadeiros achavam ele, trazia de volta. Aí um dia chegou, irmã, uma mocinha, mais ou menos assim, que nem ela, assim, porque mais magrinha, de chinelinho, vestidinho assim, cabelinho assim. Entrou, me deu boa tarde, falei, tudo bem. Tu quer bater foto? Porque chegava feliz lá. Não quero bater foto. O seu nome é Líbera, né? Olha, irmã. Falei, Falei, você me conhece da onde? Pensei, de certo, da igreja, né? Sim. De lugar nenhum, mas eu vim aqui sei que seu nome é Líbera. A senhora tem um filho assim. Mas a senhora agora descobriu uma igreja que a senhora está indo, né? Sim, graças a Deus. Então eu vim lhe avisar que o seu filho vai ficar bom. Amém. E qual é a igreja que a senhora está indo? A congregação, irmã. Qual é a congregação? Congregação que está no Brasil. A Igreja do Véu? Sim. E ali a senhora ganhou a libertação do seu filho. Do meu filho. Que benção. Então, essa é a grande obra que a irmã contou, que, né, o filho tinha problema, ele tinha uma doença incurável, e ali, por intermédio, Deus usou de várias pessoas na praia, no ônibus, e outro dia na casa dela, falando que o dia que ela fosse para a igreja certa, que Deus ia fazer uma obra. Conheceu a congregação, foi para a congregação, ali Deus falou na palavra que ia fazer uma obra na vida dela, e devagarinho Deus foi fazendo. Hoje o filho é casado e mora do lado da sua casa, e o nome de Deus está sendo glorificado. Deus abençoe, irmã, por essa obra linda. Amém. Que Deus abençoe em tudo.